Que tal aprendermos função exponencial de modo super fácil? Neste vídeo nós vamos ver função exponencial. Uma função exponencial, como o próprio nome diz, nada mais é do que uma função regida por uma equação exponencial. E o que é uma equação exponencial? Uma equação exponencial, como nós podemos ver aqui, ela é gerida por uma potência. Então observe f de x igual a 2ax. Se eu tenho que a função f de x vai ser igual a 2 elevado a x, observe que aqui é uma potência, certo? Então, nós temos dois casos na hora de elaborar o gráfico, certo? Nós podemos ter que o valor de A pode ser maior que 1 e o valor de A pode ser um número entre 0 e 1. Quando acontece isso, nós temos dois casos em análise aqui, né? Os gráficos já estão aqui. Então, por exemplo, se nós tivermos um número entre 0 e 1, vai ser um número fracionário, né? E representado em 0, menor que A, menor que 1. Então, vamos observar aqui. Nesse caso dessa letra A, a primeira função, o 2 é maior que 1, né? Então, como seria o gráfico dessa função? Só o esboço aqui do gráfico, ele ficaria mais ou menos da seguinte forma, né? O gráfico ele começaria aqui no eixo X, nunca tocaria no eixo X e faria uma ascendência aqui. É isso que caracteriza a função, o gráfico da função do exponencial. E interessante também que aqui no eixo Y, ele sempre vai tocar no valor de 1, certo? Essa coordenada sempre vai ser 0 de x com 1 de y, ok? Qualquer que seja a função exponencial. Então, se a gente observar a letra B, observem que na letra B eu tenho f de x igual a 0,4 elevado a x. Nesse caso, o que é que nós temos? O valor de A, que representa a parte numérica, o coeficiente numérico, é um número que fica entre 0 e 1, ou seja, 0,4 é um número fracionário, né? O que é que acontece aqui? É 4 décimos, né? É uma fração. Então, neste caso aqui, nós vamos ter um gráfico que ele vai ter a seguinte característica. Ele vai ter a seguinte aparência, mais ou menos. Vai ser o inverso do outro, certo? O eixo X, deixa eu colocar aqui, eixo X e eixo Y. Ele vai ser, porque esse daqui, quando A é maior que 0, ele é crescente, né? Observe lá que ele é crescente. Neste caso, quando é um número fracionário, ele vai ser decrescente, ok? O gráfico vai ser decrescente. Então, observe que o gráfico teria mais ou menos essa aparência aqui, certo? Ele começaria e tenderia a ficar próximo do eixo X. Nunca tocaria em X. E aqui para cima seria infinito. O conjunto de imagens vai ser um infinito aí, né? No eixo Y. Então, observem que é muito simples a gente identificar a questão do formato do gráfico. Quando é maior que 1, você terá um formato nesse sentido, certo? Quando A é maior que 1. Quando A é um número entre 0 e 1, ou seja, um número fracionário, você vai ter um gráfico nesse segundo formato aqui, da letra B. Então, observe que, por exemplo, na letra C, f de x igual a 1/5 sobre x, 1/5 elevado a x, nós vamos ter um gráfico no formato, nesse segundo formato aqui, no mesmo da letra B, porque se trata de um número fracionário. E na letra D, ó, você vê que a letra A, o A é raiz de 5. Se você pegar a raiz de 5, né? A raiz de 5 vai dar 2, alguma coisa, né? Então é maior que 1. Então vai ser esse gráfico da letra D, ele vai ter essa aparência. Mas vamos analisar aqui dois gráficos para ficar mais claro, certo? Como é que a gente chega aos valores para a resolução dos gráficos. Observem aí, na função g de x igual a 2 elevado a x. Né? Pegamos aqui valores de x, esses valores de x são valores independentes, você pode pegar quaisquer valores, né? Menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 e 3, que foi pegado aqui. E nós vamos calcular os valores de y, ou seja, a função, né? Em função da equação g de x.
Como é que se faz isso? Então, como é que chegou a 1/8 aqui, por exemplo? Então, você pega o g de x, você vai pegar o g de menos 3, no caso, né? Vai resolver isso aqui. Só basta pegar a função, né, 2ax. Então, se g de x é igual a 2ax, g de menos 3 vai ser 2 a menos 3. Como é que a gente resolve isso aqui? Lembrem lá da oitava série, no ano. 2 a menos 3, potência de expoente negativo, eu inverto a base, 1/2, e torna isso aqui positivo. 1/2 ao cubo é 1/2 multiplicado por ele mesmo 3 vezes. Se a gente fizer 1/2 vezes 1/2 vezes 1/2 3 vezes, vai dar 1/8, né? Porque 1 vezes 1 vezes 1 dá 1, 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Então, por isso esse valor de 1/8 aqui. No mesmo caso, você vai fazer para g menos 2, né? Nesse caso vai ficar 2 a menos 2. O que é que a gente faz? Inverte a base, 1/2, eleva e transforma o expoente positivo. 1/2 vezes 1/2 dá 1/4, certo? Então veja que são os valores que nós vamos encontrando aqui, ó. Agora vem de menos 1, mesmo processo. G de menos 1 vai ser 2 a menos 1, que é igual a 1/2. Né? 1/2 elevado a 1. 1/2 elevado a 1 é o próprio 1/2, né? Tá aqui o resultado, ó, 1/2. E agora vem g de 0, como é que faz? 2 elevado a 0, porque a função é 2ax. Então basta a gente ir pegando os valores de x e colocando no expoente. Toda potência de expoente de 0, o resultado é 1, né? Isso é a lei lá. 2 a 0 é 1, tá aqui. Ok? E os outros positivos é muito fácil, né? Eu vou colocar aqui do ladinho. G de 1 vai ser 2 a 1. 2 elevado a 1 é 2. G de 2, aqui, ó, do 2 aqui. Eu estou substituindo 2 assim, vai dar 4. Por quê? 2 da função elevado ao expoente 2, 2 ao quadrado dá 4. E g de 3, que está aqui, ó, vai dar 8. Por quê? Porque 2 ao cubo vai dar 2 vezes 2 vezes 2, que dá 8. Certo? Então foi assim que a gente foram encontrados esses valores aqui de dy. Quando você joga isso no plano cartesiano, você chega a esse gráfico. Ó. Então observe, né? Menos 3 de x com 1/8 está aqui, menos 3 de x com 1/8 de y, né? Menos 2 de x com menos 1/4 de y, está aqui. E menos 1 de x com 1/2 de y, certo? Então, o que é que vai acontecer? Esses valores, observe que eles ficam bem próximos da reta de x, porque são valores pequenos, 1/8, 1/4, 1/2. São todos valores que estão entre 0 e 1, certo? Vão ficar aqui, certo? Então, o gráfico ele terá essa característica de aproximar da reta x aqui, e de repente, quando chega no 1 aqui, ele vai exponencialmente, como diz, né, subir. As funções exponenciais são muito utilizadas em estudos de, por exemplo, na pandemia, por exemplo. Quando você viu o vírus, ele se multiplicava de forma exponencial, por isso a pandemia. Né? Então, a gente usa função exponencial para explicar, por exemplo, a multiplicação de vírus, né? É muito utilizado na biologia e na medicina, né? Conforme a gente vê. Agora vamos ver um caso aqui em que o A é menor, está entre 0 e 1, ou seja, é um número fracionário. Então, h de x aqui é 1/2 elevado a x. Observe, h de x é igual a 1/2 elevado a x, outra potência, daí o nome função exponencial. Então, o que é que nós vamos pegar os mesmos valores, ó, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 e 3. Esses valores, gente, são aleatórios, vocês podem colocar qualquer valor. A gente coloca aqui, geralmente, 3 números negativos e 3 números positivos para o gráfico ficar equilibrado, né? Colocando o 0 no meio aí, mas você pode colocar qualquer valor. Agora, aqui, os valores daqui não vão ser quaisquer valores. Por quê? Porque vai depender de quem? Vai depender da lei da função exponencial, que é 1/2 elevado a x. Então, como é que foi calculado isso? Vamos calcular o primeiro, de menos 3. Basta você substituir 1/2 elevado a menos 3. Vai dar como é negativo aqui, o que é que diz a lei? A gente inverte 2 sobre 1 e transforma aqui em positivo. Esse 1 aqui não vai ter valor nenhum, porque 2 sobre 1 é 2 mesmo. E 2 ao cubo vai dar 8, porque 2 vezes 2, 4 vezes 2,
8, né? O mesmo você faz para h de menos 2, então vai ficar o quê? 1 meio elevado a menos 2. Como é que a gente faz? Inverte a base, 2 sobre 1. Novamente, se 1 não tem valor, e aqui transforma positivo. 2 ao quadrado dá 4, né? Então tá aqui, ó, vamos observando que os valores, só estou fazendo para conferir os valores. H de menos 1, mesmo processo, 1 meio elevado a menos 1, basta você ir substituindo no expoente os valores de x, né? Então vai ficar 2 sobre 1 elevado a 1, que vai dar, esse 1 não tem valor porque 2 sobre 1 dá 2 mesmo, não tem valor não, tem valor, mas com todo número dividido por 1 é ele mesmo, então 2 a 1 dá 2. Menos 1, agora vem o 0, né? H de 0. Então o que é que você vai fazer? 1 meio elevado a 0. Qualquer potência elevada a 0, o resultado é 1, é automático, não precisa nem fazer cálculo. 1 meio elevado a 0, qualquer que seja a base, se o expoente for 0, o resultado é 1. E aí você vai fazer os outros, ó. Aí agora é fácil, é positivo. 1 meio a 1, né? 1 meio elevado a 1 é o próprio 1 meio. De 2, 1 meio elevado ao quadrado é 1 meio vezes 1 meio, que dá 1 quarto, né? Deixa eu colocar aqui, e o 3, deixa eu botar aqui na frente, colocar aqui na frente, porque não dá. 1 meio elevado a 3 vai ser 1 meio multiplicado por ele mesmo 3 vezes. 1 meio vezes 1 meio vezes 1 meio dá 1 oitavo. Tá aqui, né? Então estão aqui conferidos os valores para vocês verem como foi calculado, porque aqui está feito direto na tabela. Observe agora que o gráfico ele vai ser decrescente, né? Ele vai ser decrescente. Observe por que ele é decrescente, porque o valor de A, que é 1 meio, é um número fracionário, né? Então ele deu um gráfico nesse sentido, ó, decrescente, sempre na tendência de aproximar-se dos valores de x, mas nunca tocar o eixo x, certo? Esse gráfico ele nunca vai tocar, ele vai ao infinito, aí nunca vai tocar no eixo x. Cruzando ali o eixo y no mesmo ponto, 0 de x com 1 de y, observe, tá vendo? É uma característica da função exponencial. Vai ser muito útil isso aí nos cálculos que vocês vão ver na matemática. Na matemática financeira a gente usa muito também. A gente vai usar lá o número de Euler, né? Depois vocês vão ver lá como é que a gente trabalha. E na biologia também é muito utilizado, na medicina, para a gente fazer esses cálculos de exponencial, de crescimento exponencial de bactérias, vírus, etc.